Bom dia, caros alunos. Hoje eu estou preparando uma gravação, um pequeno vídeo, para resolver algumas questões semelhantes àquela da atividade 2, que me parece que tem algumas dúvidas, né, a respeito disso. Então, eu vou ficar resolvendo aqui algumas questões parecidas, né, com as que estão na atividade, certo? Qualquer coisa ou dúvida que tenha, pode então tentar resolver através do vídeo, se não continuar em contato comigo, ok? Então, na primeira questão da atividade, né, remissão, colocar assim, remissão, atividade 2. Opa, deixa eu ver aqui. Agora vai. Revisão, atividade 2. Ok? Então primeiro assunto, a primeira questão, dizia assim, lembra que essa atividade se relaciona com os números racionais, certo? Frações e números decimais, em geral, né? Então, dizia aqui, a primeira questão, a propósito, esse material que estou aqui passando, eu vou depois terminar de digitalizar e mandar para você também ver como está as resoluções que eu fiz, né? Então, diz assim, representem o número pelo chamado método geométrico, certo? Método geométrico. Ok? Então, aqui selecionei dois valores, dois números racionais. 14 terços, certo? E o menos 2,444, um número que é um decimal periódico, certo? Então, para resolver essa conta, a primeira coisa que a gente vai considerar, certo? Vamos resolver a letra A primeiro, certo? O primeiro que vamos fazer é considerar o algoritmo da divisão, né? Algoritmo da divisão. Porque vamos pegar esse 14 terços aqui e fazer a divisão para ver aquilo que acontece. Então, 14 terços, certo? Quando tu divides, vai ser igual a, corresponde ao equivalente a dizer 14 dividido por 3, ok? Certo? E quando você divide, você é 4, né? Certo? 4 vezes 3, 12. 12. Certo? E quando você faz a diferença, faltam 2, né? O completo 2, ok? Então, usando o algoritmo da divisão, certo? Essa é a mesma coisa que quero representar aqui o número da seguinte forma. 14 vai ser igual que o dividendo, né? Certo? Que 14 é igual ao divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 2, né? É 4 vezes, que ficou aqui. Certo? 4. Mais o resto, que é 2. Certo? Ok? Dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais o resto. Ok? Então, o que acontece? Se eu aqui vou querer trazer a fração de volta, então eu vou dividir toda essa expressão que eu usei para o algoritmo da divisão por 3, já que aqui é 14 dividido por 3, certo? Então, quando eu divido por 3, fica 14 sobre 3, certo? E aqui, então, como estamos multiplicando e aqui estou dividindo, você cancela, então fica só 4, mais 2 terços. Ok? Então, escrever no método geométrico o 14 terços é a mesma coisa que colocar localizado 4 dentro da reta
né, da reta real, e acrescentar mais 2/3 unidades. Ok? Então, isso é o que eu vou fazer agora na reta real, certo? Eu vou apagar essa parte aqui, que fizemos agora, e vou considerar uma reta real, certo? Para colocar o valor que eu estou considerando, certo? Então, isso aí é o que você tem que fazer. Ok? Então, aqui, estão me vendo aqui? Então, vou colocar aqui uma reta, certo? Vou fazer aqui um desenho de uma reta. Correto? Aqui vou marcar as unidades, considerar o zero. Aqui, por exemplo, o zero. 1, 2, 3, 4. E aqui o 5, certo? Menos 1 para cá. Menos 2. Menos 3, menos 4. Então, aqui é 0, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Então, depois de você fazer essa medida, é decir, colocar a reta, agora aqui vou marcar com essa caneta vermelha aqui e o 4, certo? Então, até aqui, então, de 0 até aqui tem o 4 unidades, certo? Agora me falta acrescentar, então, os 2/3 que eu aqui, certo? Então, para achar esses 2/3, o que eu vou fazer? Novamente, agora eu aqui, vou dividir em 3 partes iguais, certo? Isso aqui, né? Que é aproximadamente 0,33, certo? Que é a divisão de 2 dividido por 3, certo? Se quiser, podemos fazer a conta aqui. Né? 2 dividido por 3, certo? Então, como no caso, é 0 aqui e 0 aqui. Certo? Aí, então, agora 3 em 20 são 6. Então, você vê se 3 é 18. Certo? E fazendo a diferença sobra 2. Né? Então, por isso que era sempre 6, 6, 6, que acontece que aqui, como é 2, então está considerando duas partes dessa divisão de 3, ok? Ou seja, você pegou a unidade, né? A unidade, se eu divido por 3, vai dar 0 aqui, aí coloca 3, sobra 9, dá 9, né? E agora tem 1. Portanto, dá 3 de 9, certo? Que é quando você pega a unidade e divide em 3 partes, certo? E como você está considerando duas partes, por isso que ficou 66, ou seja, o dobro de 33 aqui. Né? Por isso que então vou dividir essa unidade em 3 partes iguais, né? 0,33 aproximadamente, certo? Aqui mais ou menos. Aí tenho 3 partes iguais entre 4 e 5, correto? Então agora, simplesmente, vai ser 1/3 aqui, 2/3 aqui, 3/3 aqui. Então, como é só mais 2/3, então, até aqui é a marca. Então, daqui para cá é 2/3. Ou seja, desde 0 até essa marca final aqui, eu tenho 4 mais 2/3. Ok? Que é o que você tem que fazer para localizar o número pelo método geométrico que chama. Ok? Esse é o método geométrico quando você tem uma fração simples. Agora, vejamos como fica quando é feita a conta com um número que é
um número decimal periódico, ok? Aqui deixa eu rodar o fio aqui. Ok. Então agora vamos considerar a letra B. Né? A letra B dessa continha, que é letra B, certo? Que é menos 2,444444, certo? Dízima periódica. Então, como fazemos aqui primeiro? A primeira coisa é tentar encontrar uma fração que represente essa dízima periódica, certo? Então, para isso, vou fazer assim. A seguinte continha. Vou supor que esse número é x, certo? É a letra x, é para o x. Então, agora, como você observa que na dízima periódica, o número que se repete é apenas o 4, só tem um número que se repete, o 4, vou multiplicar, portanto, por 10. Multiplicar por 10 a expressão, essa igualdade. Porque tenho só um número que se repete. Se tivesse dois números que se repetiam, multiplica por 100. Três números que se repetem, multiplica por 1000 e assim por diante. Você vai multiplicar por uma potência de 10 que tenha tantos zeros como o número se repete na dízima periódica. Okay? Então, vamos obter aqui 10x igual a menos 2,24 agora, 444. O que acontece? Quando você multiplica por 10, a vírgula avança na casa à direita, né? Por isso que em vez de ficar com 444, agora ficou 24,444. Ok? O que eu faço agora? Vou fazer a diferença. Vou pegar esse menos o x e descontar do 24. Certo? Vou considerar aqui o valor positivo para confundir depois a gente pegar o negativo, certo? Se faço a diferença, vou fazer a diferença aqui. Vou pensar que é positivo primeiro, depois é só colocar o sinal de menos para a fração. Então, se faço a diferença, 10 menos 1 dá 9x, certo? E aqui 24 menos 2 dá 22, certo? E você observa que a dízima periódica, em cima do 4 ficou outro 4. Ou seja, quando você faz a diferença, cancela toda essa parte periódica. Então, não tem mais nenhum número que se repita. Portanto, a dízima periódica corresponde a 22, né, x, certo? É 22 sobre 9. Certo? Esse aí, então, é o número que representa, o número relacionado à fração, que representa essa dízima periódica, certo? No caso, como aqui é negativo, então o valor final vai ser x igual a menos 22 sobre 9. Ok? Menos 22 sobre 9. Agora, vamos usar novamente o algoritmo da divisão para ver como se representa então essa fração menos 22 sobre 9. Certo? Então, vou pegar menos 22 sobre 9, dividir, ou seja, 22 dividido por 9. Então, 9 é 22, cabe duas vezes, não é isso? 2 vezes 9 é 18, faço a diferença para 22 sobre 4. Né? Então, quer dizer que o 22 vai ser igual, que o dividendo é igual a o divisor vezes o quociente mais o resto. Né? No caso, aqui estou considerando, vou tomar o positivo novamente para não confundir com sinais, certo? Então, aqui eu vou multiplicar para formar a fração, né? Vou multiplicar por 9, certo? Então, multiplicando por 9 aqui,
vai ficar 22 sobre 9, certo? Igual a, corta 9 quando já está multiplicando aqui, dividindo, né? Estou dividindo aqui. Então, vai ficar só 2, mais 4 sobre 9. Ok? Então, como aqui é negativo, então multiplica por todo por menos 1 aqui, para que fique negativo agora. Então, vai ser menos 22 sobre 9, que é a fração que estou buscando, vai ser menos 2 menos 4 sobre 9. Ok? Então, o que significa isso? Significa que você vai considerar uma reta novamente, vai localizar o menos 2, certo? E a partir do menos 2, acrescentar mais 4 unidades de 9. Certo? Então, vou pegar a unidade, dividir em 9 partes, certo? Iguais, e tomar só 4. Como no caso anterior, onde a gente pegou a unidade, dividiu em 3 e considerou só 2 partes, que eram os 2 terços. Certo? Então, agora vamos fazer a mesma coisa com esse menos 22 sobre 9, que representa a dízima periódica menos 2,4444. Certo? Ok? Então, vamos fazer isso. Eu vou apagar aqui, então. Vou deixar só essa expressão. Certo? Ok. Vou ver aqui. Tá bem. Beleza. Então, vou escrever aqui. A reta. Vou considerar o 0 aqui. Aí o 0. 1, 2, 3, 4. E para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Então, aqui tem o 0. 1, 2, 3, 4. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Então, agora, como é negativo, certo? Começando do 0, agora para o lado esquerdo do 0, né? Que são negativos, vou considerar 2 unidades. Então, esse aqui é o menos 2. Ok? Agora, eu vou pegar esse valor, a unidade aqui, entre menos 2 e menos 3, e dividir em 9 partes iguais. Né? 9 partes iguais. Ou seja, une uma coisinha, né? Porque a unidade são 10, vamos dizer. Então, une um pouquinho. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, está a divisão feita em 9 partes iguais. Aí vou contar 1, 2, 3, 4, até aqui. Certo? Então, até aqui, então, continuando no sentido negativo, né? Então, aqui vou ter mais 4 sobre 9 partes. Ok? Então, o valor menos 2 menos 4 sobre 9, esse ponto aqui, que corresponde a menos 2,444. Então, essa aqui é a maneira, o método geométrico de você representar um número racional, que é o que eu estou pedindo para você na primeira questão da atividade 2, ok? Então, vamos passar para a segunda questão. Então, nessa segunda questão, eu fiz uma tabela, né? Uma tabela de um material que se supõe que é para trabalhar com material dourado, né? Certo? Material dourado. Então, vou apresentar primeiro a vocês esse material dourado, né?
Esse material dourado, você tem uma caixinha assim, né, onde ele vem, certo? Material dourado, tem diferentes compartimentos aqui. Este aqui é o tamanho, ou digamos assim, é o que vem completo. Normalmente, o que mais você tem por aí é o reduzido ou individual, certo? Que não vem com todas as peças, certo? As peças do material dourado estão aqui, certo? Aqui estão as peças, certo? Então, você tem aqui uns cubinhos, certo? Pequenos, que representam uma unidade, está certo? Esse cubinho aqui, correto? Depois desse cubinho, você tem essa, chamam de barra, que representa 10 unidades desse cubinho, certo? Você tem um cubinho aqui e tem 10 cubinhos desses, que é uma barra, ok? Depois, você tem essa placa, certo? Que é 10 barras, ok? 10 barras são uma placa. Portanto, se você tem um cubinho que era 10, era uma barra de 10, então a placa será 10 vezes 10, porque são 10 barras, ou seja, 100 cubinhos, né? Então, essa placa aqui são 100 cubinhos daquele pequeno. Você vê que está marcados assim, né? Dá para ver que está marcado, certo? A placa vendo, certo? Aqui vou mostrar o cubinho, mais fácil de ver aqui, né? Deixa eu ver aqui meu dedo grande. Aí, ó. O cubinho, certo? A barra, que são 10 cubinhos, certo? A placa, que são 10 barras. E, finalmente, esse cubão aqui, que chamamos de cubão, é o cubo maior, que representa 10 placas, certo? 10 dessas placas aqui, né? São 10 placas aqui, uma ao lado da outra, assim, correto? Esse é o cubão, né? Então, esse cubão, em relação ao primeiro que vimos, o inicial, certo? São 1000. 1000 cubinhos desses, esse cubão grande, certo? São 1000. Ok? Então, se usa muito para você trabalhar multiplicação, divisão, certo? É interessante esse material dourado, ok? Eu digo, normalmente não vem com esse cubo grande, só as outras peças, né? A placa, a barra e o cubinho, ok? Então, aqui a ideia é a seguinte: vamos pensar que o cubinho, né? O cubinho, um cubinho é 1/100, né? 1/100. Aliás, 1/1000. 1/1000. Certo? Escreva mais embaixo um pouquinho. Então, cubinho pequeno vai ser 1/1000. Ou seja, 1 dividido por 1000. Certo? Se você vai fazer 1 dividido por 1000, corresponde a 0,1, 2, 3. Na terceira casa, aparece 1, certo? Quando você faz a divisão, isso acontece, né? Basta você fazer 1 dividido por 1000. Né? Por 1000. Aí, então, como não cabe 0 aqui, vírgula e 0 aqui. Ainda não cabe, então outro 0 e outro 0. Ainda não cabe, porque aqui é 100 e aqui é 1000. Então, outro 0 e outro 0. Aí dá 1000. Então, portanto, 1. 1 vezes 1000 dá 1000. Para 1000 nada. Então, o resto é 0. Portanto, dá esse valor, certo? Então, se agora eu vou considerar uma barra, né? Uma barra, certo? Então, aqui nessa barra, são
são 10 cubinhos. 10 cubinhos, né? Um cubinho. 10 cubinhos. Se são 10 cubinhos, então eu vou multiplicar por 10 aqui. 10 vezes 1 sobre 1000. E aí, então, o que acontece? Você pode simplificar, não é isso? O zero vai embora aqui. Portanto, fica 1 sobre 100. E que dá 0,01. Certo? Ou seja, 1 centésimo. 1 centésimo. Correto? Que são uma barra de 10 cubinhos. Aí depois você tem a placa, né? Você tem a placa. Que são 10 barras, né? Assim, mais ou menos. 10 barras. 10 barras. Certo? Esse aqui é a barra. 10 barras. 10 barras, que era 1 sobre 100, então multiplicar por 10. Aí, então, novamente, podemos simplificar aqui. O que acontece? Fica 1 sobre 10. Ou 0,1. Certo? Ou 1 décimo. 1 décimo. Correto? Essa aí é a placa. A placa representa 1 décimo. Certo? E finalmente esse cubão grande, certo? O grandão, que tem um montão aí de barras, são 10 placas, né? Grandão assim. Esse é o cubão. Esse cubão aqui é o cubão. Cubão. Esse cubão são 10 placas. Se são 10 placas e a placa é 1 sobre 10, então é 10 vezes 1 sobre 10. Corta aqui, simplifica. Sobrou 1. Ou seja, a unidade. Ok? Vai representar a unidade. Uma unidade. Que é o cubão. Certo? Então, a ideia é você escrever dizendo quantas peças desse material dourado necessito para representar, certo? Os valores que eu estou te falando, que estou pedindo na conta, tá certo? Na tabela. Então, vou colocar uma tabela aqui, vamos ir colocando nos valores, e aí vou te dizendo quantas peças de placa, quantas peças de barra, quantas peças de cubinho, quantas peças de cubão são necessárias para representar um número racional que eu vou te solicitar, certo? Então, esse é para o material dourado, certo? Para o material dourado. Então, vamos ver aqui. Colocar essa tabela. Eu preparei aqui um slide. A ver se aparece a tabela aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, essa é a questão 2, certo? Questão 2. Certo? Completem com material dourado.
certo? Vou prender com material dourado. Deixa eu estar focando melhor aqui. Deixa. Porque não vai ser assim um pouco. Acho que aí já focou. Complete com material dourado. Fechando isso. Acho que dá para ver. Né? Beleza. Então, eu vou querer primeiro, aqui está dizendo 736 milésimos. 736 milésimos. Então, o que significa isso? Certo? Ou a que corresponde isso, né? Como que é a fração decimal? É 736 dividido por 1000. Certo? 736 dividido por 1000. Como esse valor você acha quando você faz a divisão, né? Então, simplesmente, dividindo aqui, ficaria 0,736, né? 0,736. Então, em relação ao material dourado, lembra de que a unidade é o cubão, certo? Um décimo é a placa. O centésimo é a barra e o milésimo é o cubinho. Então, aqui nós temos unidades, 0, porque está antes da vírgula, né? A unidade. Depois você vê o décimo, 7, né? O centésimo é 3 e o milésimo é 6, né? Unidade, centésimo, não, décimo, centésimo, milésimo. Ok? Dá para ver, vou colocar um pouquinho para ver. A luz do projetor atrapalha um pouquinho. Vou colocar aqui. 0,736, certo? Só fazer a divisão. Então aqui temos unidade, que é o 0, o 7 que é o décimo, o 3 que é o centésimo e o 6 que é o milésimo. Ok? Então, colocando aqui, preenchendo aqui. Colocar aqui. Vai ser 0 unidades. Porque, no mesmo valor que está aqui. 7 décimos, 3 centésimos e 6 milésimos. E em relação ao material, você necessita 0 cubão, 7 placas, 3 barras e 6 cubinhos. Certo? E aí, então, você tem como representar esse número, 0,736 ou 736 milésimos, usando material dourado. Ok? Vamos ver aqui esse outro. Diz assim: 8 inteiros, 451 milésimos. Certo? Então, se a gente sabe que a unidade é o inteiro, né? Então, seguindo aqui, 8 inteiros, 451 milésimos. Né? 451. Certo? Unidade, certo? Decena, centena, milésimo, milhar. E isso aqui é como fração ficaria 8,451 dividido por 1000. Né? 8.451 dividido por 1000. Certo? E que corresponde a 8 cubões, né? Um cubão são 8 cubões, né? Suponho que cubões é o plural de cubão. Não sei. Depois,
4 placas, porque 400, né? 5 barras e um cubinho. Correto? Assim que vamos preencher. Depois 10 milésimos. O que é 10 milésimos? É simplesmente 10 sobre 1000. Certo? 10 sobre 1000. E se você simplifica, coloca um com 0, então só fica simplesmente um número 0,01, né? Portanto, ficaria 1 sobre 100. Ou centésimo, né? Portanto, 0 aqui, 0 unidade, 0 décimo, 1 centésimo e 0 milhar. Certo? Porque, além desse número, se não tiver nada, você vai completar com zeros. Ou seja, aqui você vai ter 0 cubão, 0 barra, 0 placa, perdão, 0 placa, uma barra e 0 cubinho, certo? No caso, também apertado, 0 cubinho. Passou um pouco para o outro lado. Deixa eu ver se consigo apertar. 0 cubão, 0 placa, uma barra e 0 cubinho. Ok. Vou colocar assim. E agora, 35 centésimos. O que seria isso? Então, é 35 centésimos. Mesma coisa que é dividir por 100. Porque quando é milésimos, você divide por 1000. Se é centésimos, dividimos por 100. E quanto que é isso, né? Então, você vai ficar, se você faz a divisão, 0,35, né? Certo? Fazendo a divisão. E seguindo, que aqui é unidade, depois décima, centésima, milésima. Então, ficaria simplesmente 0, 3, 5, 0. Ou seja, 0 cubão, 3 placas, 5 barras e 0 cubinho. Então, isso é o que você tem que fazer na atividade 2. Simplesmente você identificar as peças que você necessita pelo material dourado e ir preenchendo unidade, décimo, centésimo, milésimo, tá? Quando é necessário. E representar como fração também. Correto? Esse queria preencher essa tabela. Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer coisa você me pergunta novamente. Então, vamos passar para a questão 3. A questão 3, que é calcular o saldo de gol e a quantidade de pontos num torneio de futebol, certo? Então, novamente, vou passar aqui outro slide. Aí. Então, essa é a questão 3. Questão 3. Certo? Então, aqui você tem um torneio de futebol, certo? Onde tem os times de Fluminense, Flamengo, Vasco, Internacional e Grêmio. Ok? Estes são os pontos ganhos, PG, certo? Com quantidade de jogos, cada time fez 10 jogos, certo?
o número de vitórias, V, né? O número de empates, de derrotas, os gols que foram marcados a favor, os gols que foram marcados contra e o saldo de gol, certo? Então, eu quero que você preencha para mim a quantidade de pontos ganhos e o saldo de gol que cada time tem, certo? Então, vou preencher alguns aqui. Então, imagina o Fluminense, por exemplo. Então, Fluminense, certo? Vamos colocar Fluminense. Eu não sou torcedor de um time específico, brasileiro, sei que tudo vem para mim, tanto faz. Então, lembra de que cada vitória são 3 pontos, certo? Cada empate vale 1 ponto, ok? E cada derrota 0 pontos. Então, quantos pontos tem o Fluminense? Tem 4 vezes 3 pontos, certo? Que são as vitórias. Mais 2 vezes 1, que são os empates. Mais 4 vezes 0, que são as derrotas. Certo? Então, fazendo a conta aqui, dá 12, certo? 4 vezes 12 mais 2. Ou seja, 14 pontos, né? Então, aqui, podemos preencher 14 pontos tem o Fluminense, certo? E quantos gols, qual é o saldo de gols do time, né? Então, para isso, então a gente faz gols a favor menos os gols contra. Ou seja, 10 menos 14 tem um saldo de menos 4. Menos 4, está devendo, né? Levou mais gols do que marcou, certo? Então, esse é o saldo de gol negativo, né? Vamos ver o Flamengo agora. Certo? Flamengo. Mesma continha. Flamengo. E por sinal não está indo muito bem das pernas agora, né? Este tempo. Então seria 3 vitórias, então 3 vezes 3, mais um empate, né? 1 vezes 1, mais 6 derrotas. 6 vezes 0. Aí então ficaria 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 1 que 1, mais 0, que é o número de derrotas, ou seja, 10 pontos. 10 pontos. Ok? O saldo de gols, né? Gol pro e menos gol contra. Ou seja, 8 gols a favor, 15 contra, dá menos 7. O saldo de menos 7. Vamos fazer aqui o Internacional, por exemplo. Tá certo? Com esse aí finalizo porque é bastante simples de fazer essa continha. Eu imagino que está bastante claro como fazer isso aqui, né? O Internacional agora. Internacional. Então vai dar 3 vitórias, então 3 vezes 3, mais 2 empates, 2 vezes 1, mais 5 derrotas, 5 vezes 0, ou seja, aqui vai dar 9 mais 2, 11 pontos, né? 11 pontos. E o saldo de gol pro menos gol contra, ou seja, 10 gols a favor, menos 9 que são contra, o saldo positivo de 1. Mais 1. Perdão, estou preenchendo no Vasco, né? Internacional, aqui embaixo. Mais 1. E assim por diante, certo? Você pode preencher toda a tabela, é bastante simples de fazer essa questão, certo? Seguinte questão, que é a questão número 4, é sobre a variação da temperatura, certo? Então, outro slide que eu preparei aqui. Variação de temperatura. Então, aqui, tem várias cidades que considerei: Brasília, Boa Vista, Santiago, Brasília, né? Boa Vista no Brasil, Santiago do Chile, Barcelona na Espanha e Nova York nos Estados Unidos, certo? Aqui no mês de setembro, teve uma média de temperatura de 29 graus Celsius, certo? Para Brasília, 35 para Boa Vista, 20 para Santiago, 26 para Barcelona, 25 para
para Nova York no mês de setembro, essa é a média da temperatura. E no mês de março, a temperatura foi na média para Brasília 28 graus, para Boa Vista 34, para Santiago 28, para Barcelona 16 e para Nova York 11. Certo? Então, vamos calcular essa variação simplesmente fazendo a diferença, né? Então, vamos, por exemplo, Brasília. Para Brasília, né? Essa é a questão 4, certo? Questão 4. Brasília. Então, a temperatura de setembro menos a temperatura de março. Essa aqui é a variação da temperatura que vamos achar, né? Ou seja, em setembro teve 29 graus, menos 28 de março, certo? Tem 1 grau de temperatura positiva, mais 1. 1 grau Celsius de variação, certo? A temperatura. Aumentou a temperatura, né? Você vê que em março era 28 e foi para 29. Então, foi aumentando a temperatura em Brasília. Ok? Mais 1. Agora, Boa Vista. Vamos ver Boa Vista. A variação não é muito grande, porque aqui no Brasil, assim, nessa época, a temperatura como que não é mais ou menos parecida, então por isso que não tem uma variação muito grande, né? Boa Vista. Então, no mês de setembro são 35 graus Celsius e no mês de março, 34. Então, tem também mais 1 grau, né? Que 35 menos 34 é positivo. Mais 1 grau Celsius. Então, de março para setembro aumentou ainda a temperatura mais um pouquinho, certo? Agora Santiago. E assim por diante você vai fazendo, né? Certo? Santiago, em setembro. Santiago, né? Em setembro são 20 graus, certo? E em março, 28. Então aqui é negativo menos 8 graus, certo? Menos 8 graus Celsius. Isso porque em março, Chile está saindo do verão, né? Então faz calor. E em setembro já é depois do inverno, né? Está acabando o inverno, começando a primavera, então por isso que as temperaturas são mais baixas. Então por isso que de março para setembro diminui a temperatura, né? Você vê que tem menos 8 graus Celsius, certo? Negativo, né? Está diminuindo. E assim por diante. E dessa maneira, então, que você vai preencher toda a tabela, tá certo? Fazendo a diferença da variação de temperatura. É isso que tem que fazer. E agora a questão 5, que é sobre o fuso horário, certo? E outra coisa que você pode trabalhar, número positivo, número negativo, certo? Números racionais. Neste caso, nessas questões 3, 4 e 5, estamos trabalhando números positivos e negativos, certo? Então, agora, na questão 5, eu tinha colocado para vocês esse mapa mundi, né? Esse mapa mundi, onde você podia identificar, certo? As cidades que eu estava solicitando para você dizer qual era a hora que estava nesse horário do dia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer aqui em relação a Boa Vista. Então, vamos pensar que em Boa Vista são 14 horas. 14 horas, ou seja, 2 da tarde.
Tá certo? Em Boa Vista são 14 horas. E aqui vamos identificar Boa Vista no mapa, né? Boa Vista no mapa está nesse ponto laranja aqui, certo? Dentro do Brasil aqui, esse ponto laranja é Boa Vista. Então, aquelas linhas são os meridianos, certo? Que marcam o fuso horário dentro do planeta, né? Então, quando você está nessa faixa aqui, toda essa faixa começando daqui, de cima, certo? Toda essa faixa até o final do Polo Norte ao Polo Sul, todo mundo tem o mesmo horário, certo? Todo mundo tem o mesmo horário. Em relação a Greenwich, que é o meridiano zero, certo? Estamos a menos 4 horas, ou seja, estamos atrasados 4 horas em relação ao meridiano Greenwich. Quando aqui é meio-dia, aqui são 10, são 8 menos 4 dá 12, dá 8, né? Dá 8 da manhã, e aqui é meio-dia, certo? 12 horas. Entendeu? Isso quer dizer que estamos atrasados 4 horas. Mas, em relação à Boa Vista, que eu vou considerar a conta. Então, vamos marcar aqui em vermelho o meridiano que corresponde à Boa Vista. Dá para ver aí? Deixa eu pegar um que marque mais. Aí está melhor. Então, esse vermelho, essa marca aqui é um meridiano ou horário que corresponde à Boa Vista. Então, agora, quero saber se em Boa Vista são 2 da tarde, qual é o horário em Los Angeles? A Los Angeles, está nos Estados Unidos, fica aqui perto da Califórnia, nesse pontinho aqui. Aqui está o pontinho laranja e aqui está o vermelho. Esse vermelho aqui. Então, vou acompanhar o fuso horário aqui. Descendo aqui, certo? Aqui. Estou nesse ponto, certo? A luz atrapalha um pouco, mas você vê que tem uma casa aqui, certo? Então, você vai contar. A partir do Boa Vista, tem 1, 2, 3, 4 casas, até chegar no meridiano que corresponde a Los Angeles. Então, se são 4 casas e está indo para a esquerda, porque está nos valores negativos aqui desse lado, está indo mais para a esquerda, então são menos 4 horas em relação a Boa Vista. Portanto, em Los Angeles, né? Aqui em Los Angeles, certo? A hora será, se aqui são 14 horas, aqui serão 10. 10 horas em Los Angeles, certo? Porque menos 4 horas em relação a Boa Vista. Agora, Santiago do Chile. Santiago do Chile está aqui, no verde, certo? Perto de Brasil. Você vê que o meridiano que tem a ver com Santiago, certo? Está ao lado do meridiano que tem a ver com Boa Vista, só que uma casa para a esquerda. Também, então, negativo, diminui 1 hora, né? Então, Santiago aqui está Santiago, certo? Então, se aqui era 14 horas, aqui vai ser 13 horas. Em Santiago. 13 horas. Ok? Depois Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, certo? Aqui está a Europa, né? Não sei se dá para ver bem a Europa. E aqui é a Espanha, no cantinho aqui, Portugal. Certo? Está dentro desse meridiano aqui. Vamos descendo aqui. Então, fica a partir de Boa Vista, tem 1, 2, 3 casas à direita. Para o outro lado. Então, seria mais hora. Em vez de diminuir, você acrescenta. Se então aqui era 14 horas para Boa Vista, então tem 1, 2 e 3 a mais. Então, em Lisboa, certo? Em Lisboa são 14 mais 3, são, então, 17 horas. Certo? 17 horas às 5 da tarde, né? Em Lisboa. Quando em Boa Vista são 2 da tarde, em Lisboa são 5 da tarde. Ok? Melbourne, na Austrália. Então, aqui você vê a Austrália aqui desse lado, certo? Melbourne fica aqui nesse cantinho.
Certo? Você só pegar no Google, colocar Merlo e procurar o mapa, você vai ver onde está localizado. Então, aqui, qual é o meridiano de Merlo? Você desce e chega aqui, 10, né? Esse. Então, vamos contar quantas casas? Vamos marcar aqui. Esse aqui é o de Merlo na Austrália. Então, desde Boa Vista, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 horas a mais. Certo? Em relação a Boa Vista, né? Então, se aqui é Melbourne na Austrália. Se aqui em Boa Vista são 14 da tarde, se fossem 12 horas a mais, seria, se é 2 da tarde, seria 2 da noite. Mas como é 14, então mais 2 horas ainda. Então, se é 2 da noite, são 4 horas da madrugada. Certo? 0,4, certo? Mais um dia. Mais um dia. 4 da manhã, do dia seguinte. Tá certo? Né? Se estamos aqui, são 2 da tarde da sexta-feira, da quinta-feira que é hoje, então ali são 4 da manhã da sexta-feira, ok? 14 horas a mais. E, finalmente, Maputo, que é a capital de Moçambique, por exemplo, na África, certo? Está marcado com esses lilás aqui, segundo lilás aqui. Então, se você descer aqui, você tem, nesse ponto, é o meridiano que corresponde a Maputo. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas a mais, né? Vou marcar aqui, esse é o meridiano. Ok? Vou marcar os outros, né? Santiago estava aqui. Los Angeles ficava aqui. Los Angeles. O Chile. Certo? Me falta Lisboa. Então, Maputo, são quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 à direita. Então, mais 6 horas, né? Então, se são 14 horas, aqui então no Maputo são 20 horas. E 14 mais 6. 20 horas, certo? Então, a partir de Boa Vista, se você anda para o lado esquerdo, aqui no fuso horário, você vai descontar horas. Se você vai para o lado direito, você acrescenta, você vai somando, certo? Então, é assim que funciona o fuso horário. Ok? E isso é o que você tem que fazer na questão 5, certo? Que é sobre esse mapa mundo, ok? Essas são as atividades da questão são algumas questões parecidas com a atividade de 2 e em breve já prepararei um vídeo fazendo explicações sobre a atividade 3, ok? É isso. Então, isso seria por hoje. Fiquem com Deus, lembrem que Jesus é a única solução para todos os problemas, ok? E vou estar postando esse vídeo no meu canal do YouTube, certo? Para que você possa baixar e tirar dúvidas, ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.